né? E falar de reposição hormonal é assim, tem muito preconceito por trás, né? E veja, as pacientes que procuram a gente, em geral, já são pacientes bem diferenciadas no sentido de, olha, tô querendo, já entendi, já li um pouco, tal, diferenciadas no sentido de estar buscando ajuda, né? Assim, porque muitas ficam em casa com medo de fazer a reposição e tem medo de ir no médico que ele vai prescrever isso, né? Sim. Então, infelizmente, né, eu digo assim que a pergunta, em vez de falar assim, olha, será que eu preciso de reposição hormonal, deveria ser, será que, Eu tenho por que contraindicação. não fazer, sabe? Sabe? Sim. Por que não fazer? Acho que essa é a pergunta. Porque hoje é extremamente seguro e poucas pacientes têm contraindicação, né? Se você for olhar qual é a contraindicação de fazer reposição hormonal, eu diria que a maioria das pessoas vai falar, olha, minha mãe teve câncer de mama, então eu não posso fazer. Isso não é contraindicação. Isso só é uma indicação de você rastrear mais cedo o câncer de mama, mas não é uma contraindicação, né? Quais são as contraindicações? Lesão de mama que você não sabe o que é. O fato de ter tido câncer de mama, aí é um tema muito controverso que eu vou falar aqui. Sim. Tive câncer de mama, já passou 5 anos, estou tratada, tá? Ou passou 10 anos no caso, posso usar hormônio? Esse é um tópico controverso, mas a maioria dos estudos mostra que não aumenta a recidiva e não aumenta o risco de você ter um câncer agressivo. Pelo contrário, as mulheres que têm câncer após um câncer já no passado e que ficaram curadas e estão usando reposição, elas tendem a ter um câncer muito mais leve, muito É mais mesmo? tranquilo de tratar. Qual que é a explicação? Isso não é só um estudo que viu, alguns viram. A explicação é que a mulher que está fazendo reposição, em geral, ela está imunologicamente muito mais competente. Isso a gente viu também com a Covid, né? Então, mulheres em Covid-19, terapia hormonal versus não terapia, quem que recuperava melhor? Quem internava menos? Mulheres que faziam reposição hormonal. Eu não estou falando que é só a reposição, o hormônio em si, a molécula, mas geralmente é uma mulher que vem com um combo de coisas que facilitam, né? É uma mulher Sim. que malha mais, ela dorme Cuida. melhor, Uhum. ela se cuida mais e ela também talvez tenha hábitos ali que a gente não enxerga num estudo desse que levam a desfechos melhores. Mas de fato, o câncer que tem um caráter muito imunológico, ele é menos agressivo nas mulheres que usam reposição. Então veja, a mulher que faz reposição hormonal, ela pode ter câncer de mama? Claro que pode. Mas as mulheres que não usam também têm. Sim. Quando você compara risco de câncer de mama em usuárias versus não usuárias, se você for honesto, cientificamente honesto com os dados, você vai ver que o risco relativo do placebo foi até maior do que quem não usou, quem usou hormônio. Então, até no WHI, se você for olhar a tabelinha, o risco relativo de quem usou reposição hormonal e câncer de mama foi 0,77 naquele grupo sem útero, né, que não estava usando progesterona sintética. Aí você fala, poxa, então teve uma redução de 23%? Sim, mas ninguém conta essa história. Todo mundo conta a história do aumento de 24% de câncer de mama nas usuárias de progestagênio. Só que, aí o detalhe nerd aqui da história é que o intervalo de confiança cruzou o 1. Então, matematicamente, não deu diferença estatística. O Exatamente. que é um absurdo, né? Eu Se você sabia for disso. pensar, assim, é um erro crasso. Mas ninguém entra nesse detalhe. Então, só para falar Esse que câncer de resultado mama que falam que foi positivo para câncer cruzou um? cruzou um. Você acredita? Não, não Pois acredito. é, quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei. Nossa, não Aí eu vi acredito. umas 5 vezes, Mega, para acreditar. E Meu tá Deus, lá. porque se hoje em dia, para quem não tá entendendo a nossa estupefação aqui, hoje em dia, se a gente fosse analisar um estudo desse, visse que cruzou um, não ia sair nem em nenhum comentário, nenhum médico ia comentar esse estudo, né? A não ser pelos Pois é. milhões que foram gastos. Só que, exato. E lembrando que o WHI gastou $1 bilhão para fazer esse trial. E aí, parece que na época a agenda era defender que o hormônio terapia era ruim. Por algum motivo tinha alguma coisa por trás. Tanto é que o estudo foi antes anunciado na mídia. E uma vez que escapou na mídia, como é que você vai explicar isso, esse papo que a gente está aqui numa live específica explicando e que é difícil de entender, né? Cruzar um intervalo de confiança em um significa que estatisticamente não tem relevância, mas a mensagem já tinha sido passada e, Nossa. enfim, tem livros escritos sobre isso, sobre esse absurdo, mas até hoje a gente ainda tem receio, né? 20 anos depois,
da reposição hormonal causar câncer de mama.